A professora Thelma Veloso vai conversar conosco hoje sobre uso público em unidades de conservação e astroturismo. Aproveitem! Bom, eu queria agradecer a presença da professora Thelma Veloso aqui com a gente no Radar Geográfico para esse episódio, nossa conversa, que tem como tema central a questão do uso público das unidades de conservação e, no segundo momento, a gente vai falar especificamente do astroturismo, que é, vamos dizer assim, uma novidade dentro do campo de conhecimento que está relacionado ao turismo, obviamente, e, por extensão, à geografia, né? Mas, Thelma, fazendo uma reflexão aqui muito rápida, a gente vê que depois pelo menos do pico, do fim da pandemia, vamos dizer assim, a gente teve uma retomada de atividades turísticas e, no caso do Brasil, é inevitável que a gente tenha o turismo interno tenha avançado de uma maneira até relativamente rápida e muitas pessoas procurando o turismo de paisagem, né? Alguns do turismo de aventura, vamos dizer assim, e as unidades de conservação acabam sendo um alvo, uma possibilidade de desenvolvimento dessas atividades turísticas. E eu queria que você explicasse para a gente, em primeiro lugar, quais são os tipos de unidade de conservação, como é que está essa classificação, esse sistema de classificação que a gente tem no Brasil, e quais dessas unidades de conservação que podem receber pessoas. Agradecer o convite, dizer que eu fico muito feliz, né, de estar participando do podcast. E retomando, né, a pergunta, realmente, assim, durante a pandemia, a gente teve, né, um isolamento a qual as pessoas não podiam socializar tanto, tinham muitas restrições. As unidades de conservação, em sua maioria, né, tiveram realmente uma restrição maior, né, de receber os visitantes. E as pessoas se sentiram muito isoladas, muito restritas à casa e com muita necessidade também de ter esse contato maior com a natureza. Por isso, né, procuram em muitas ocasiões as unidades de conservação e de diferentes categorias. E pensando nas categorias de unidade de conservação, acho que a primeira coisa que a gente tem que retomar é que o termo unidade de conservação é um termo do Brasil. Né, são áreas protegidas, existem várias formas de áreas protegidas, como, por exemplo, topo de morro, as matas ciliares, né, as margens dos rios. E as unidades de conservação no Brasil, elas vão ter, basicamente, duas estruturas maiores, que são aquelas de proteção integral e aquelas de uso sustentável. As de proteção integral, elas são mais restritivas em relação ao contato com os seres humanos, né? Como assim, mais restritiva? A ideia delas, a proposta maior delas é conseguir fazer realmente a preservação da natureza de forma que ela retome ao seu significado natural, original, sem tanta interferência humana. E ela visa realmente a preservação, né? O foco maior geralmente é fauna e flora, mas nós temos também outros elementos da natureza que acabam sendo cotados, né, nessa manutenção, porque tudo é muito integrado. Então, preservando, por exemplo, espécies de animais, a gente garante a preservação de uma cadeia alimentar dos animais, as plantas, a mesma coisa, né, a fauna e flora. Já a de uso sustentável, ela permite a intervenção humana, né, a existência do ser humano dentro dessas áreas protegidas, dentro dessas unidades de conservação. Elas são basicamente, né, habitats em que populações tradicionais geralmente vivem, né, no caso extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, porque são grupos sociais que têm um contato diferente com a natureza. Então, eles se percebem parte integrante da natureza, embora tenha, né, o traço cultural, né, que é típico do ser humano. Então, são unidades de conservação em que há um manejo mais sustentável, né? Tudo que você retira, você repõe, não é algo visando o lucro acima do lucro, né? Que é uma ideia do sistema capitalista. Então, realmente, assim, as unidades de conservação de uso sustentável, elas conservam. Então, elas vão ter a manutenção da natureza, geralmente, né,
em suma, realizado por comunidades tradicionais, populações que vivem da natureza. E aí até destacando, né, quando a gente pega o histórico das unidades de conservação, na realidade das áreas protegidas no mundo, a gente retoma a criação do primeiro parque, que foi em Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872. E a ideia era de preservar o selvagem, tal qual era, para poder garantir realmente a existência daquele lugar, daqueles recursos que ali estavam, e, inicialmente, receber pessoas que viviam nas grandes cidades. Então, a natureza intocada, né, como era visto até então, e um refúgio para que as pessoas que viviam num ambiente muito urbanizados, principalmente, pudessem ir ter o contato com a natureza. Já no Brasil, nós tivemos o primeiro Código Florestal em 1934 e a criação do primeiro parque vem em 1937 com a criação do Parque Nacional de Itatiaia. Depois, em 1939, a gente tem, né, da Serra dos Órgãos. Então, assim, surgem as primeiras estruturas de parques nacionais no Brasil, seguindo ainda essa proposta, né, essa ideia da natureza intocada, do selvagem. Só que o Brasil, além dessa dimensão continental, né, que o nosso país tem, da riqueza de biomas que nós temos, uma riqueza social, cultural também, ao longo de muitos anos teve a iniciativa, né, de populações tradicionais, principalmente, movimentos sociais, para que garantisse também espaços protegidos e que as comunidades pudessem viver nesses lugares, né, entendendo a forma dessa relação sociedade-natureza. Então, na década de 90, nós tínhamos várias categorias de áreas protegidas, uma sobrepondo a outra, dificuldade no entendimento, porque algumas categorias eram mais predominantes a nível federal, outras a nível estadual e até mesmo a nível municipal. Então, surgiu a necessidade de regulamentar a criação das unidades de conservação, né, com categorias e que essas atendessem realmente às demandas tanto da natureza quanto da sociedade. E aí, por isso, no ano de 2000, é promulgado, então, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, e o SNUC ele vem com essas duas categorias maiores, proteção integral e de uso sustentável, e dentro dessas duas categorias maiores, nós temos aí categorias, né, de unidades de conservação. E essas categorias, elas vão ter propostas diferentes. Umas são mais restritivas do que outras. Outras vão ter um foco mais voltado para algum tipo de população, que acaba sendo realmente assim, uma que tem mais contato com aquela categoria, né, em diferentes usos. Então, quem pode, né, visitar uma unidade de conservação, ou quais unidades podem ser visitadas, né? Basicamente vai depender do plano de manejo da unidade de conservação. Por exemplo, uma reserva biológica, que é de proteção integral, ela está prevista a pesquisa científica, porque a pesquisa científica é entendida como uma parceira da unidade de conservação. A visitação só pode acontecer a depender do plano de manejo em lugares muito específicos da unidade de conservação para fins educacionais. Então, por exemplo, se eu quiser ir numa rebio agora, eu não posso chegar lá e falar assim, eu quero fazer uma trilha. Não posso, porque ela é mais restritiva. Agora, por exemplo, o parque eu posso ir fazer uma trilha, se for permitido, e seguindo as orientações da unidade de conservação, embora seja também de proteção integral. E tem também, né, as unidades de conservação de uso sustentável, que inclusive tem uma abertura para visitação, principalmente turismo de base comunitária, que gera uma renda também para a comunidade que ali está inserida. Me diz uma coisa, esse uso público, ou seja, as pessoas, você falou alguns exemplos, né, de pesquisadores ou do próprio pessoa turista que vai fazer uma caminhada, dependendo do tipo, pode ser autorizado ou não. Mas como é que a gente tem
No caso dos pesquisadores, não, mas no caso da população, do turista, que nessas unidades em que ele pode visitar e fazer trilhas, etc., como é que você vê a participação dessas pessoas no sentido de que num parque que é muito grande, não vai ter ninguém acompanhando o que essas pessoas estão fazendo, usufruindo daquele espaço? Como é que você vê isso? Uma coisa que chama logo a atenção, que salta aos olhos, é a questão da educação ambiental, né? Como é que você vê essa relação da população com a unidade de conservação? Existe essa educação ambiental? Eles estão preparados? Os parques e as outras unidades que possibilitam o uso público do turista, eles fornecem essa educação ambiental? Como é que você vê isso? Então, o uso público é uma forma de contato, né, e ordenamento da visitação das pessoas nas unidades de conservação. Então, assim, vão ter diferentes usos públicos, por exemplo, a pesquisa científica, a visitação para realização de trilha, ecoturismo, a educação ambiental é um uso público, inclusive muito importante, não só... A educação ambiental não é só importante no contato com a unidade de conservação, mas no nosso cotidiano ela deveria vir de forma até mais presente. E, infelizmente, Alex, existem alguns visitantes que não conseguem entender o que é uma unidade de conservação e entender a participação dele, a presença dele naquele lugar. Então, infelizmente, a gente se depara com algumas situações, como, por exemplo, pessoas que vão fazer uma trilha e deixam lixo. Pessoas que vão fazer uma trilha e começam a entrar por vielas, né, e eles vão criando outras trilhas que não são realmente, que não foram preparadas para aquilo e pode gerar problemas, como erosão do solo, perda da vegetação naquele lugar, né? Então, a educação ambiental como uso público, ela é muito importante para que as pessoas que vão a esses lugares, esses ambientes, percebam que elas não podem danificar aquele ambiente, aquele lugar. Por exemplo, é proibido, isso aí é inquestionável, é proibido você retirar animais ou, né, a vegetação de uma unidade de conservação. Poxa, achei essa planta aqui linda, quero levar para minha casa. Não, não pode. Ai, achei uma pedrinha aqui. Não, você não pode levar aquela rocha para sua casa para poder fazer de enfeite. Você tem que realmente conservar e preservar aquele lugar. Então, algumas pessoas não têm esse olhar. A educação ambiental, ela serve para a pessoa perceber que ela não pode, né, levar uma planta, um animal, uma rocha, um pouquinho de solo para casa, né, mas também para ela perceber como tudo é integrado, como nós fazemos parte da natureza também. Porque o ser humano, ao longo da história, se viu longe da natureza, mas nós somos natureza também. E hoje tem sido muito difícil falar da natureza sem intervenção humana, praticamente assim, impossível. Então, a educação ambiental é muito importante justamente para poder fazer essa relação, né? Sociedade-natureza, homem-natureza. E pensando na questão da visitação, eu acho que isso, de uma maneira geral, independente se a unidade de conservação for, né, de gestão federal, estadual ou municipal, nós temos um problema muito sério, que é a falta, né, de profissionais que trabalhem diretamente com as unidades de conservação. Não vou especificar nenhuma esfera, né, não vou especificar um caso específico, porque isso é muito gritante, né? Então, por exemplo, faltam profissionais para poder conter incêndios, né, que são os brigadistas, faltam profissionais que vão receber esse turista, né, esse visitante. Algumas unidades de conservação, por estar previsto no plano de manejo, elas fazem até cursos de guias, né? Então você pode contactar um guia que é credenciado, certificado pela unidade de conservação, porque essa pessoa estudou para poder entender aquele lugar, ela tem uma relação com aquele lugar que nós turistas, né, visitantes, não vamos ter de antemão. Então, tem essas estratégias como os guias credenciados, mas ainda faltam realmente técnicos para atuar diretamente nas unidades de conservação. Tem alguns autores que trabalham muito com a ideia do parque de papel, mas serviria para qualquer outra unidade, estrutura, né, categoria de unidade de conservação, que é a questão de criar a unidade
mas não ter o plano de manejo que vai ordenar o que pode, o que não pode, ou como que pode. Falta o zoneamento dessa unidade de conservação, falta realmente resolver questões como os problemas fundiários, né? O maior problema do Brasil é a questão fundiária. E isso não é só no campo, isso é também na questão ambiental, né? Dos recursos da natureza. Né? Então, acho que respondendo, né, falta realmente um investimento maior nas questões ambientais, e isso não é algo específico de um lugar, mas realmente de uma consciência ambiental, né, que pode faltar realmente para os governantes, gestores. E também eu acho que falta, aí puxando um pouquinho para a educação ambiental, eu sinto uma carência nas unidades de conservação de ter profissionais específicos para trabalhar com a educação ambiental. Porque a educação ambiental, ela vai muito além, né, de você estar conversando ali, ensinando ou aprendendo algo ali. Ela é uma prática cotidiana, né? A gente não consegue transformar uma pessoa só numa conversa, mas a gente consegue acender uma ideia, uma chama ali para a pessoa começar a repensar as suas práticas. E, às vezes, assim, o profissional que está trabalhando na unidade de conservação, ele tem que ficar acompanhando a entrada de visitantes, ele tem que fazer a fiscalização, ele tem que fazer o manejo. Então, em que momento ele vai fazer a educação ambiental? E eu acho que o mais importante até... Não estou dizendo que não é necessário a fiscalização, ela é sim muito importante. Mas a educação ambiental é até mais importante do que a fiscalização, porque você ensina que aquilo ali é errado, você ensina que aquilo ali tem um limite de uso, você ensina a pessoa, né, a criar hábito de começar a refletir sobre a prática dela. Né? Então, antes de você fiscalizar um crime ambiental, se você tiver uma educação ambiental bem consolidada, a pessoa ela não vai cometer o crime. Então, acho que o maior desafio é termos profissionais capacitados e que tenham um quantitativo que consiga atender às demandas das unidades de conservação. Perfeito, porque então nós podemos dividir assim em dois lados. Né? O lado do visitante, que, como você falou, a importância da educação básica para não apenas depender de lampejos de atividades, mas sim de uma verdadeira educação ambiental que acompanhe toda a sua formação, né? Independente de ele visitar ou não uma unidade de conservação, ele ter os preceitos da educação ambiental no seu dia a dia, né? Como um critério até mesmo de cidadania, né? Mas, do outro lado, também das unidades, de estarem preparadas para isso. E uma das coisas que de vez em quando a gente escuta comentários das pessoas que não conseguem perceber a diferença de uma unidade para outra. Né? Eu queria que você falasse um pouco, né, por exemplo, de uma limitação que pode ocorrer, por exemplo, como capacidade de suporte, onde você tem uma limitação. Determinadas unidades podem receber números bem maiores do que outras, não é isso? E como isso está presente, inclusive no próprio plano de manejo. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, sobre a questão da atualização desses planos, quando eles são feitos, com a recorrência em que isso acontece. Então, sobre a recorrência, né? O plano de manejo ele tem que estar sempre sendo revisto. Não tem como... Hoje eu vou numa unidade de conservação e o plano de manejo tem 20 anos, tem 30 anos. Então, assim, qual que é a aplicação prática desse plano de manejo hoje? Não, esse plano de manejo já está obsoleto, ele está ultrapassado. Então, o plano de manejo ele tem que ser sempre revisto. Né? E, além de ser revisto, é importante, por exemplo, que tenha um conselho consultivo atuante participante, porque o conselho consultivo são pessoas, né, ou instituições que têm uma relação próxima com a unidade de conservação, né? E elas também trazem as demandas da sociedade para a unidade e da unidade para a sociedade. Então, ela faz esse eixo, né? Esse contato. Então, assim, eu acho que é muito importante revisar sempre o plano de manejo, né? Vai depender até um pouquinho mais da aplicação das leis, né? Nas esferas, tanto a nível federal, estadual ou municipal.
Vai depender também da equipe que tem ali na unidade de conservação. Algumas unidades de conservação, elas têm desafios muito intensos. Por exemplo, uma unidade de conservação que está no centro do Rio de Janeiro vai ter muito mais dificuldade, mais problemas em solucionar conflitos do que uma unidade de conservação que está no interior do estado do Rio. Ah, mas tem problemas? Sim, tem problemas em todos os lugares. Mas a questão da apropriação, da visitação, né, do espaço urbano muito mais consolidado, ele mais intenso, vai trazer, né, realmente problemáticas maiores. Então, demanda, por exemplo, uma equipe maior, vários profissionais, a revisão desses documentos, a fiscalização. Então, tudo isso é muito importante para fazer a gestão da unidade de conservação. E ela tem que ser participativa, por isso o conselho consultivo, né? E também em relação aos recursos, né, os elementos da natureza que tem, porque acaba sendo falado como recurso natural, né, é muito importante que esse plano de manejo esteja atualizado e que realmente se torne uma prática. Não adianta ter o plano de manejo e ele não ser realmente executado, né, ficar literalmente no papel. Então, por exemplo, se uma trilha ela teve um desvio, acabou formando uma outra trilha, veio um processo de erosão daquele solo, perda de vegetação, temos que fazer o manejo. Então, no plano de manejo, vem especificado que aquele circuito vai ficar fechado por um tempo para poder ter o manejo. Tem algumas unidades de conservação que estão fazendo isso realmente. Tem algumas unidades de conservação que têm uma limitação de visitantes por causa do ambiente, né, da degradação que esse ambiente já sofreu em algum momento. Até um exemplo, o Ibitipoca, né, em Minas Gerais, ali tem uma limitação, né, de visitantes. E para você conseguir fazer a sua visitação, você tem que procurar, né, ir no site, ver se tem vaga ainda, se está disponível para poder fazer. Isso é um controle também, porque alguns ambientes vão ser mais frágeis do que outros. Então, por ser um ambiente mais frágil, ou naquele momento precisar realmente de uma manutenção, de um manejo, ele vai ficar temporariamente fechado. Não significa que eternamente, mas tem que ser revisto de acordo com o plano de manejo. Até lembrei agora aqui que em Araponga, em Minas Gerais, tem o Pico do Boné. O Pico do Boné faz parte, né, do parque da Serra do Brigadeiro, e o pico em si, que é o lugar mais visitado, está temporariamente fechado à visitação, ou estava até então. Por quê? Por causa do manejo, né? Então, alguns lugares vão ter realmente em dado momento, de acordo com a demanda do manejo, do local, vão ficar um pouco mais restritos, mas isso a longo prazo pode ser revisto pelo plano. Certo. E agora me diz uma coisa, juntando essas duas pontas, a primeira que a gente falou lá do turismo e das unidades de conservação, a gente vê uma tendência, assim, ainda no Brasil, muito, muito incipiente, mas que aparentemente está chegando, e talvez até com alguma intensidade, mas ainda de forma relativamente lenta. Mas como é que é isso? O céu pode ser considerado um atrativo turístico? Explica isso para a gente, Thelma. Pode e deve, porque o céu, embora pareça tão distante da gente, né, o céu faz parte da nossa rotina, da nossa vida, né? Os antigos, eles se norteavam pelo céu, né, pelas constelações. Então, assim, nós perdemos muito esse hábito, sabe, Alex? E aí vou até fazer uma pergunta para você agora. Quando foi a última vez que você olhou para o céu? Olha, olhar para o céu, a gente pode até olhar, mas a gente às vezes não enxerga nada, né? Além de um fundo escuro, né? Tem lua cheia, alguma coisa assim. Estou falando da noite, né? E durante o dia, a gente acaba não tendo essa oportunidade, né? Muito pela vida que a gente acaba levando mesmo, né?
E, infelizmente, essa rotina que a gente está tendo, ela tem feito, né, o Homo sapiens sapiens, que andava ereto sobre duas pernas, né? Que tem até um desenho que fala da evolução do ser humano. A gente está perdendo esse olhar para o céu e até a nossa postura. Por quê? Principalmente por causa do uso do celular. Né? Então, nós temos uma rotina tão cansativa. Quem mora num grande centro, eu acho que isso é ainda pior. Porque você perde muito tempo se deslocando, você perde muito tempo preso no trânsito. Então, quando você vai ver, você está tão cansado que você não tem nem a curiosidade de olhar para o céu para saber como está a lua. Né? Mas existe uma modalidade de turismo que a gente chama de astroturismo ou turismo astronômico, em que as pessoas buscam lugares em que elas podem praticar a observação do céu. E aí eu vou até citar um exemplo. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir num monumento natural, que é uma unidade de conservação. Eu fui na Mona do São Francisco. E o que me chamou... E a Mona, ela fica na divisa, né? Bahia, Sergipe e Alagoas. E eu fiquei muito feliz porque lá tem pinturas rupestres. E eu tinha essa curiosidade de ter o contato, de ver, né, uma pintura rupestre. E o que me chamou a atenção é que eu me deparei com uma que de um lado tinha a lua e do outro o sol. Então, assim, os nossos antepassados, eles se guiavam pelo céu, eles observavam o céu. A partir das observações astronômicas, eles conseguiam fazer, por exemplo, preparar um calendário de plantio, né? Dava para poder se localizar. E o que me chamou a atenção nisso é que a gente está perdendo esse hábito de olhar para o céu. Mas alguns lugares em que não há essa poluição luminosa, né, que deixa esse borrão, essa imagem alaranjada de quando a gente olha para o céu, alguns lugares estão sendo procurados. Realmente no Brasil é algo muito novo. Né? Tem alguns lugares que as pessoas frequentam para ver o céu, mas elas não conseguem saber ou não conhecem realmente como uma modalidade turística. Tem alguns lugares em que as pessoas frequentam para ver o pôr do sol ou o nascer do sol, né? Que o sol também vem dessa observação de astroturismo. Outros lugares em que a poluição luminosa é tão baixa que as pessoas vão para poder observar as estrelas, a lua. Né? Então, as unidades de conservação, elas se apresentam como lugares até mais propícios. Por que mais propícios? Porque, por ser uma área mais isolada de construções humanas, de iluminação, né, artificial, são lugares em que o céu ele se torna mais escuro, então é mais possível você observar, né, o que tem nesse céu. Inclusive, tem uma diferença muito grande. Se nós estivermos no centro do Rio de Janeiro e quisermos olhar para o céu, muito mal veremos algumas constelações. É até difícil de identificar. Se a gente for para uma unidade de conservação em que não há uma poluição luminosa, a gente consegue observar mais de 3.000 estrelas. Né? Então, se você tiver um equipamento, você consegue ver com mais detalhe. Né? Então, hoje a gente tem essa demanda, né? Por isso que eu perguntei até quando foi a última vez que você olhou para o céu, porque eu comecei a me policiar um pouco mais em olhar para o céu e não para a tela do celular, por exemplo. Né? O astroturismo é um momento de conexão da pessoa, né? Do ser humano com a natureza. O céu que eu observo no Rio é diferente do céu que eu vou observar no Ceará, é diferente do céu que eu vou observar no Acre, é diferente do céu que eu vou observar no Rio Grande do Sul. Por quê? A nossa posição, ela vai nos dar elementos diferentes do céu. A constelação que eu vejo aqui, ela pode, entre aspas, né, não existir em outro lugar. Mas por quê? Porque pela posição que eu estou, a minha localização no planeta, a minha localização, eu vou conseguir, por exemplo, observar as estrelas e ver uma imagem, montar uma imagem diferente de se eu estiver em outro lugar, olhando para esse mesmo céu. O céu é o mesmo, mas a interpretação ela se torna outra. Sim, então a gente pode falar que já existe realmente esse chamado astroturismo. Mas no Brasil, como é que você vê isso?
agências de viagem que vendem pacotes e os próprios órgãos oficiais de fomento ao turismo estão trabalhando com isso, estão incentivando, estão capacitando pessoas para essa nova modalidade turística? Como é que você vê isso? Aí que vem o desafio, e o desafio, inclusive, do uso público na unidade de conservação. Como é algo muito novo assim no Brasil, outros países já são bem consolidados na questão do astroturismo, né? Como o Chile, por exemplo. Muitas pessoas vão ao deserto do Atacama e acabam fazendo passeios noturnos para poder observar o céu. Outros países como o Canadá, Estados Unidos, enfim, eles já têm uma consolidação do astroturismo que a gente não tem ainda uma cultura tão forte no Brasil. A gente faz? Sim, a gente faz, mas às vezes sem nem saber que aquilo pode ser um atrativo turístico, sem saber que aquilo pode ser uma modalidade turística, né? Então, o astroturismo para o Brasil, aparentemente é algo muito novo, né? Para o mundo, até que nem tanto. E aí que vem o desafio. Se eu tenho dificuldade de fazer uso público, né, por exemplo, de fiscalização da unidade de conservação, como que eu vou receber um visitante num horário em que não tem um guarda-parque, um guia, um condutor? Isso torna, inclusive, muito perigoso. Perigoso por quê? Se uma pessoa entra numa unidade de conservação, começa a fazer uma trilha, se ela se machuca, por exemplo, como que ela vai ser socorrida? Às vezes não tem um sinal de celular. E aí, como é que vai ser? Vai esperar quanto tempo para um socorro chegar? Então, nós temos que... Aí que vem o desafio, né? Nós temos que conversar mais sobre essa modalidade, né? Esse possível uso público, que é a aplicação, né, do turismo, do ecoturismo voltado para a observação do céu. E capacitar também as pessoas para trabalharem, rever a questão dos horários, criar possibilidades, né, de ter, por exemplo, uma visitação noturna. No Brasil, inclusive, nós temos o primeiro Dark Sky Park, que não é só do Brasil, é o primeiro Dark Sky Park da América Latina. Né? Tem órgãos, instituições internacionais que elas certificam o astroturismo, né? Através dos Dark Sky Parks, que é um parque do céu escuro. Né? No Brasil, nós temos o primeiro Dark Sky Park, que é o Parque Estadual do Desengano, que fica no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, até chamar um pouco de atenção para o PED, né, o Parque Estadual do Desengano, porque é da categoria parque de gestão estadual o mais antigo do estado do Rio de Janeiro. Ele vem de 1970. E ele é considerado o último fragmento, mais a norte, da Serra do Mar. Então, é um lugar realmente, assim, que por ser tão antigo, está no interior, ele não tem realmente a emissão de luzes ao ponto de poluir o céu. Né? Então, o parque também, né, o que poderia fazer para se adequar a ter um ambiente mais propício, ele fez também, né? Como, por exemplo, a questão da iluminação na sede. E ele é o nosso primeiro Dark Sky Park, né, da América Latina. Aí vem o desafio. Nós temos guarda-parques suficientes para poder fazer o monitoramento, para fazer a fiscalização noturna. É um desafio muito grande, porque existe o horário de expediente, né, dessas pessoas também. E aí vem o desafio para os gestores públicos. Qual seria esse desafio? Repensar as práticas existentes, né, nas unidades de conservação e começar realmente a investir mais na capacitação técnica, nos recursos humanos dos profissionais que vão trabalhar diretamente nessas unidades de conservação. Bom, a gente está vendo então que os desafios são muitos, mas as potencialidades também são muitas, né? Principalmente pensando nesse turismo de paisagem, afastados das regiões metropolitanas, a gente tem muito território brasileiro que pode propiciar essa observação dos astros, né? Vamos colocar dessa maneira. Bom, a gente está se encaminhando para o final, mas... não menos importante, uma última pergunta. Como é que você vê, então, a associação
entre esse astroturismo e a geografia? Tem ligação? Como é que a geografia pode ajudar não só a consolidar, mas também a impulsionar o astroturismo? Pergunta muito boa. E até acabei esquecendo de comentar, mas agora, né, em meados de junho, está tendo um incêndio em grandes proporções no Parque Nacional de Itatiaia. E recentemente eu acabei vendo uma foto desse incêndio que me chamou a atenção o céu. Porque estava, né, mostrando, por exemplo, um ponto específico lá e o fogo subindo o morro, como dizem, né? Mas um céu lindo, lindo, lindo. Então, isso evidencia, por exemplo, que também pode ser um lugar propício à observação do céu, né, do astroturismo. E o desafio, realmente, da unidade de conservação. E retomando a sua pergunta, né, em relação à geografia. A geografia tem e muito a contribuir para as práticas de turismo astronômico. Por quê? Porque o geógrafo, né, a pessoa formada em geografia, ela vai, a todo momento, ela está se propondo a pensar e repensar o território. Por exemplo, as paisagens. Esses são conceitos muito importantes para nós da geografia. Então, nós temos muito a contribuir. Se estivermos numa equipe com outros profissionais, uma equipe multidisciplinar, essa soma é ainda maior, né? Porque a gente traz um olhar do território, a gente traz um olhar do planejamento do território, do ordenamento territorial, de como essa paisagem pode ser realmente um atrativo, se tornar um atrativo turístico que gera renda também. Porque quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, a gente tem que relacionar, né, a natureza, relacionar o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social. Então, nós podemos potencializar com as organizações, os movimentos sociais, profissionais da área do turismo, do guiamento, para que tenha essa prática do astroturismo. E o geógrafo, ele contribui porque ele pode auxiliar, né? Ele deve auxiliar a repensar esse espaço geográfico. O céu também é um espaço geográfico, né? Por que seria um espaço geográfico? Porque o espaço geográfico é todo aquele lugar que o ser humano, de alguma forma, já interviu ali, interferiu. Poxa, o céu é um exemplo clássico disso, né? Porque nós temos vários satélites artificiais, nós temos, inclusive, lixo artificial, né, desses próprios satélites quando eles são desativados, né? Então, a gente tem que começar a repensar, né, estando aqui olhando para o céu, mas também pensando em como o céu pode, de alguma forma, contribuir para aqui, para onde a gente está, para a Terra. E o profissional da geografia, ele contribui pensando, né, os elementos da natureza, né, como que pode auxiliar num desenvolvimento sustentável, e também relacionando, né, com a questão cultural, por exemplo, de entender diferentes interpretações do céu, em tempos diferentes também, porque o espaço geográfico ele vem se transformando ao longo dos anos, né, do tempo e do espaço. Então, repensar como que a gente se vê, né, em relação ao céu, em como o céu pode se tornar um atrativo e qual a nossa relação, né, pensando na questão mesmo sociedade e natureza. Olha, eu queria te agradecer, mas em cima do que você falou agora, só para a gente encerrar, eu acho que até o oferecimento de disciplinas ligadas à astronomia, mesmo que fosse como eletiva, poderiam ajudar nessa formação do profissional, justamente para se engajar nessa questão do astroturismo, né? Sim, inclusive, quando esse profissional está atuando, por exemplo, no 6º ano do ensino fundamental 2, né, que são os anos finais do fundamental, a gente tem que trabalhar com vários aspectos relacionados à questão mais, digamos assim, física do planeta Terra. Por exemplo, as zonas térmicas. Só que aí vem uma crítica, né, que a gente estava até já conversando sobre isso, uma crítica, por exemplo, a alguns documentos norteadores, como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Porque quando a gente se depara com o documento, ele está aplicado à questão realmente da sociedade e natureza. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, um livro didático, retiraram da geografia a posição da Terra no sistema solar,
E aí depois você já tem que começar com a parte de cartografia, aí faz um apanhado muito breve de como as primeiras pessoas se localizavam, inclusive através do céu. A questão, né, da posição do Sol, norte, sul, leste, oeste, observação então desse astro, e aí entra nas zonas térmicas, lugares com mais ou menos biodiversidade e tal, mas aí a gente não contextualiza o nosso planeta dentro do sistema solar. E isso é um desafio muito grande, porque além de perdermos certos debates, conteúdos escolares, acaba que gera até uma confusão, eu acho, né, que gera uma confusão na cabeça do estudante, por exemplo, porque ele vai achar muito parecido com ciências, né? E acaba que a gente fica meio naquela... Aí vem o desafio, né? Como explicar uma zona térmica sem explicar a posição do planeta Terra? Então, eu acho que é muito importante pensar a questão da astronomia, o ensino de astronomia também aplicado à geografia. Algumas outras áreas, né, como a física, por exemplo, tem um alinhamento, uma vertente voltado para o ensino de astronomia, e nós não temos. Então, o desafio fica também para os cursos, né, de geografia, tanto licenciatura quanto bacharelado, de ter um momento, né, uma disciplina ou um momento em que a gente comece a falar da astronomia na nossa ciência, né? Porque um profissional, por exemplo, que vai trabalhar numa unidade de conservação, um geógrafo, ele também pode, né, fazer parte de uma equipe que vai pensar o céu como um uso público, né, algo que atraia para aquela unidade de conservação. E a gente também na escola se depara com essas indagações, né? Porque o aluno, ele vai trazer, a criança que for, ela vai trazer alguma noção do céu, nem que seja para falar que viu uma estrela cadente, nem que seja para poder perguntar o que é um eclipse, né? Porque às vezes passa na televisão que vai ter um eclipse, então as pessoas começam a se questionar o que é um eclipse, como que ele forma. Então, são contribuições que a gente pode fazer, mas a gente precisa pensar também na formação desse profissional que atenda outros diálogos possíveis como a astronomia. Excelente análise para a gente concluir, então. Thelma, muito obrigado pela tua participação. E é isso, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Radar Geográfico. Obrigado, Thelma. Obrigada.